Vamos dar início à nossa aula de hoje, falando sobre inferências, sobre variâncias generalizadas. Nós estamos na parte de inferência, né? Teste de hipótese e estimação por intervalo. Já falamos do intervalo, teste de hipótese exatos, uma aproximação normal do Anderson. E agora vamos falar de uma segunda aproximação, que é a de Sarkar, 1989. Então, uma melhoria do comprimento do intervalo para a variância generalizada, publicado no Journal of Multivariate Analysis, de 1989. Sarkar. Então, essa requer que o π seja maior que 3, e o processo é similar ao caso anterior, e a gente não vai dar detalhes de como chegamos no intervalo. Então, para o teste de hipótese, daquelas 3 hipóteses, uma bilateral e as duas unilaterais. A ZC, a nossa estatística do teste, que é uma aproximação normal também, é dada por essa quantidade, P, ln de Ni, de acordo com a distribuição que nós vimos lá, mais ln de determinante da S, que é a variância amostral, menos ln do delta zero, menos mi da variável y e dividido pelo desvio padrão da variável y. Então, essa quantidade aqui com o logaritmo da nossa estatística sobre H0 menos a média dividido por um desvio padrão é aproximadamente normal, sintaticamente normal quando P é maior que 3. E essa média, ela depende essa média dessa variável y, dessa transformação aqui, depende da função de gama e do logaritmo dessa função que é chamada função trigama. Então, vai ser o somatório de variando de 1 até P, né, da função de gama de Ni menos I mais 1 sobre 2, né, I variando de 1 até P, mais P ln de 2. Isso é a média que nós vamos usar aqui. Então, tem que somar todos esses termos, somar com P ln de 2 no final. E a variância, depois nós extraímos raiz quadrada, é a função de gama trigama, avaliada em Ni menos I mais 1 sobre 2, I variando de 1 até P. Achamos o padrão e esse valor aqui que entra na expressão 21 para a gente calcular as estatísticas ZC. Uma vez calculada as estatísticas ZC, para testar a hipótese do H0 do tipo A bilateral, calculamos do mesmo jeito. Calculamos a probabilidade acumulada do módulo de ZC, subtraímos de 1, multiplicamos por 2. E isso aqui no R a gente calcula, que é a acumulada da normal, função de distribuição da normal padrão. A gente calcula no R usando o P-norm do argumento X aqui, que no caso é o módulo da estatística ZC. Pode ser positivo ou negativo. Para as hipóteses unilaterais B e C, nós temos respectivamente que o valor P para o primeiro caso, unilateral à direita, é 1 menos o valor da acumulada em ZC, e o valor P para H0C é o valor da acumulada em ZC. Se o valor P for menor que o nível nominal de significância alfa, rejeitamos a hipótese, como nos outros casos. Os intervalos de confiança. No caso bilateral, o intervalo de confiança para sigma é dado por esses dois limites aqui. Então, eu preciso calcular aquela média, aquele desvio padrão, aquela variância, e vou calcular os limites, né, do limite inferior do meu intervalo e o limite superior do meu intervalo. Então, vou precisar do quantio Z alfa sobre 2 da distribuição normal. Então, é Ni elevado a P, determinante de S, VZ elevado a menos Mi de Y, que nós calculamos, menos sigma de Y, VZ alfa sobre 2. E o limite superior, a mesma quantidade aqui inicial, E elevado a menos Mi de Y, mais sigma vezes esse quantio Z alfa sobre 2. Isso tem probabilidade de conter o verdadeiro parâmetro de 1 menos alfa, esse intervalo aleatório. Ou seja, em média, 100 vezes 1 menos alfa por cento dos intervalos cobrirão o verdadeiro valor. No caso de hipótese do tipo, no caso de intervalos
unilaterais à esquerda, então, desculpe, à direita, o intervalo de confiança vai ser unilateral à esquerda, que é o caso B lá. Então, equivalente ao caso do teste de hipótese B, né? Então, a gente está fazendo analogia sempre, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas os testes de hipóteses e os testes de estimação estão relacionados. Então, nós estamos falando aqui do caso B de teste de hipóteses, fazendo uma analogia que a gente pode fazer um teste, realizar um teste de hipótese usando um intervalo de confiança, obviamente, se quisermos, porque existe uma analogia perfeita. Então, o caso análogo ao caso unilateral do teste de hipóteses H0B, que é unilateral à direita, o intervalo fica limitado à esquerda, que é o contrário, como já falei nos outros casos. Então, o nosso intervalo para determinante de sigma fica aquele limite inferior, igualzinho o caso anterior ali, né? Então, E elevado a menos mi de y menos sigma de y, com exceção que em vez de ser a z alfa sobre 2, como é um lateral, o alfa está inteiro numa das caudas da distribuição, no caso aqui é da cauda esquerda. E o limite superior é o infinito. Então, o limite inferior é dado por essa quantidade, que depende do z alfa sobre 2, do mi e do desvio padrão que nós apresentamos no início dessa nossa aula, que depende da função de gama e trigama, o logaritmo, que a primeira de gama é a derivada do logaritmo da função gama e a derivada dessa função de gama dá a trigama. Esse intervalo corresponde, ou que seria a segunda derivada do logaritmo da função gama. Esse intervalo corresponde ao teste de hipótese unilateral à direita, H0B, né? Fazendo esse paralelo aí entre os testes de hipótese e estimação. Os valores de sigma pertencentes a esse, que vão desse limite a infinito, são plausíveis para serem o verdadeiro determinante ou variacionalizada sigma em populações normais. E seriam aqueles que não levariam à rejeição de H0, portanto, né? H0B. Já o intervalo de confiança unilateral à esquerda nos fornece o teste de hipótese unilateral à esquerda tem um análogo, uma contrapartida de um intervalo de 100 menos alfa por cento de confiança unilateral à direita. Então, o limite superior do nosso intervalo é o mesmo limite do caso bilateral, exceto por ser Z alfa aqui, não Z alfa sobre 2, porque a nossa cauda inteirinha vai ficar com alfa. E o limite inferior aqui é o zero. Então, a probabilidade do sigma está entre zero e esse limite aqui é 1 menos alfa. Portanto, o primeiro limite, o limite inferior é zero, e o segundo limite devemos calcular essas quantidades. Depende do grau de liberdade, da dimensão, do determinante da matriz S, da média e do desvio padrão e do quantio superior Z alfa da normal padrão. E isso corresponde à hipótese lateral à esquerda H0C. Valores entre zero e esse limite aqui não seriam valores que nós não rejeitaríamos a hipótese. Valores superiores a esse limite aqui seriam valores que nos levariam à rejeição da hipótese H0C. Então, é simples como isso. Então, não tem muitas dificuldades. Nós precisamos de uma função para calcular a função gama, de gama e trigama, e, por exemplo, o R tem essas funções facilmente lá. Vocês conseguem, essas são funções especiais que o R tem programado, então não é difícil de se obter computacionalmente se vocês usarem a função de gama e trigama do programa R para calcular a média e a variância, portanto, o desvio padrão, que é a raiz da variância. Na próxima aula, nós vamos ver o último caso, que é a aproximação normal de Djouri de 2009. Então, muito obrigado por assistirem, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula.